Estamos aqui com mais um Med Live e dessa vez com o doutor que tenho certeza que você já conhece. Ele é médico, tem residência em clínica médica, é especialista em pneumologia, professor, CEO e criador da Hard Work Medicina. Estamos aqui com o Dr. Fabrício Valois e é um prazer imenso recebê-lo novamente aqui em Foz do Iguaçu. Doutor, segunda vez que eu estou conhecendo o senhor aqui. Ano passado eu vim no evento, esse ano foi totalmente diferente, percebi e gostei bastante, tá bom? É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer, cara. Mas toda vez tem que ser diferente, né? É, Porque a provocação é de fazer sempre o melhor, né? O tempo inteiro. Então, numa próxima vez tem que ser diferente de isso. novo e assim a gente vai. Mas o prazer é todo meu. E é isso que eu achei encantador, porque a gente vem pela segunda vez e realmente tem coisas diferentes, tem questões diferentes, a abordagem é diferente, o A gente tá local é cravando, a gente vai. diferente. O INEP fica stalkeando o hard work, sabia disso? O Imagina. INEP stalkeia, e aí da prova sai igual o que a gente falou, a gente chega e fala exatamente o que eles acabaram, né, de stalkear a gente, enfim, e aí fica esse ciclo, né, e por isso vai sempre mudando também, Por isso que a entendeu? gente sempre manda um beijinho pro Inep, né? Sempre. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer pro senhor, especialmente não só minhas, mas para a galera que assiste a gente também. Que a primeira é, o que mais lhe motivou a criar a Hard Work Medicina? Foi uma experiência pessoal ou a percepção de um problema comum entre os estudantes? Não, na verdade, a criação do hard work acabou sendo uma consequência. Não teve assim, vou criar um curso preparatório para provas, um curso de medicina. Isso nunca aconteceu. Na verdade, eu, desde quando era aluno, eu me incomodava profundamente com a maneira que eu percebia que os professores lidavam com a medicina. Eu não percebia, na maioria das vezes, o mínimo respeito pelo aluno. E quando eu digo respeito, é de a pessoa preparar aquilo que vai apresentar para o aluno, naquele momento de conexão. Sabe? Tu esperas tanto daquela pessoa que está ali, que é teu herói, ou deveria ser, e tu não recebes nada em troca, ou recebe muito pouco. Sabe? É como tu convidares alguém para jantar na tua casa e tu ofereceres para a pessoa a comida do dia anterior. Nada Uhum, contra, às vezes estava deliciosa, sim. mas o que custa ter um cuidado e preparar algo especificamente para aquele momento, né? Então, isso sempre me incomodou muito, muito, muito. E desse incômodo, e era basicamente em aulas, sabe? Era basicamente em aulas mesmo. Desse incômodo, eu comecei a me envolver progressivamente com Com coisas relação aos relacionadas à cursos, né? educação, e isso acabou culminando com o surgimento do hard work. Certo. Doutor, o senhor já teve uma carreira da medicina, né? Tanto na faculdade, quanto na residência médica, quanto na especialização. Dentre todas, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou? Foi depois, foi durante a faculdade, foi no pós, para conseguir trabalhar? Eu não consigo, eu olhando para trás assim, eu não consigo ver assim um momento que eu tenha tido grande dificuldade, sabe? Eu acho que os meus maiores problemas sempre foram olhando para frente, de não saber muito o que esperar da medicina, qual o caminho a seguir, sabe? Uhum, Eu sempre acreditei que eh, o meu ponto, quando eu era aluno, era de que eu tinha que terminar a faculdade, fazer residência, pós-graduação, mestrado, doutorado e voltar. Eu sou do Maranhão, voltar para o sim, Maranhão para ser professor da universidade. Esse era o meu. Alguém objetivo. botou isso na minha cabeça. E eu fiz tudo isso. E voltei para o Maranhão. Uhum, Mas quando eu voltei para o Maranhão e que eu estava lá como professor da universidade, tá, e agora? Sabe? Então tu olhas para frente assim tá, o que que isso aqui, quer dizer que isso aqui a medicina é a minha profissão, sabe? É isso que vai acontecer sim. todos os dias desse jeito. Então, talvez tenha esse aspecto de idealizar muitas coisas e no fim das contas, de repente, quando tu olha, você fala assim, peraí, mas isso não é como no filme, isso é Uhum. diferente do habitual. Talvez esse aspecto, mas é, eu, eu, eu eu fui talvez um pouco abençoado assim, não ter tido grandes dificuldades, sabe? Entendi. Dentro da trajetória na medicina. O senhor falou com relação a isso e eu lembrei até quem estuda aqui fora do Paraguai, estuda no Paraguai, na verdade, tem esse retorno para casa já meio que pré-agendado, né? E é Uhum. um medo, e às vezes você tem que estar um pouquinho aberto para dizer aquela oportunidade ali é melhor do que eu voltar para casa, às vezes. Uhum. E aí eu acho que é mais ou menos isso que o senhor falou, né? Uma próxima pergunta.
Muitos alunos se sentem que nunca são bons o suficiente. Que conselho o senhor daria para quem está preso nesse ciclo de autoexigência? Continue achando que não é bom o suficiente, porque eu acho que esse é um pensamento diário que a gente precisa ter, mas se lembrando sempre de que tudo aquilo que já foi feito por um ser humano está ao nosso alcance. Tudo aquilo. Então, o hard work tem muito a ver com isso, né? O nome hard work veio da ideia de que todos nós podemos melhorar e a gente pode atingir alguns. Veja, uma pessoa de 2,5 metros de altura dificilmente vai fazer ginástica olímpica, certo? Sim, Concorda? Vai ser sim. muito difícil. Mas ele vai conseguir se aperfeiçoar, mas não vai ser medalhista na Olimpíada. Mas tirando essas questões em que a gente tem alguma limitação física e tal que impeça, o resto a gente consegue melhorar. Depende da gente. Mas todo dia é lembrando que a gente precisa se dedicar, lembrando que nós não somos bons o suficientes mesmo, mas que a gente pode melhorar. Né? E esse é o aspecto, é melhorar um pouquinho a cada dia. Né? Eu acho que vale a pena a gente cultivar. Só não pode se sabotar e achar que nós somos inúteis, que, sabe? E, cara, mais da metade dos meus dias, Zaca, mais da metade dos meus dias, eu acho que as coisas que eu faço não fazem sentido. Sabe, que muito aquém do que poderia fazer, que Uhum, eu acho que esse é um pensamento que vai passar sempre pela nossa cabeça. sim. Eu acho que é bom que passe, sabe? É assim que a gente busca fazer o melhor. E até um gancho para a próxima pergunta, doutor, que é o hábito que o senhor adquiriu, né, para poder mudar essa sua produtividade? Eu tenho péssimos hábitos de estudo, sabe? Hábitos de estudo meio heterodoxos. Então, por exemplo, se algo no estudo exige memorização, tudo que exige memorização, eu estudo sempre o mais próximo possível de quando eu preciso daquele conhecimento. Sim. Tirando testes, provas, eu evito qualquer tipo de memorização no estudo. Sabe? Mas tendo a necessidade, vou fazer uma prova X. Então, meu ponto sempre foi na véspera da véspera da véspera. É ali que eu me concentro, porque eu não vou ficar lembrando aquilo o tempo inteiro. Uhum. Tirando os aspectos memorização, aí sim, o que me fez mudar muito, eu não sei quando foi que isso começou a acontecer, foi de tentar, de exercitar sempre o pensamento de que é possível entender isso aqui. O que é isso? Sei lá. Qualquer Sim. coisa que alguém um dia já explicou, sabe? Alguém descobriu algo, escreveu, explicou, cara, aquilo ali é do jeito que está escrito da forma que a pessoa entende. Uhum. Não necessariamente da forma que eu entenda, mas tem Sim. uma maneira ali que vai fazer sentido para mim. E aí eu tenho que me virar para descobrir que maneira é essa. Uhum. E eu comecei a perceber que isso é possível em todos os assuntos. Então, o que não exige a memorização só se for fazer prova, isso vou fazer na véspera. Tirando isso, tudo é passível de ser compreendido. E aí essa é a minha estratégia já de muito tempo, sabe? De criar a minha versão do tema, que pode fazer sentido só para mim, mas a princípio é isso que importa, né? Uhum. Né, eu estudando. Então esse é um ponto. Mas a maior parte das coisas que eu faço são bem. Acho que a maioria de nós, né? Cada um tem a sua rotina de estudo e tem muitas coisas assim que são esquisitas e que a E que é gente. individual, né, também. Que é individual, né? E que a gente acredita, que a gente se adaptou, mas que a gente não aconselha para um amigo às vezes, né? Sim. E isso que você falou é importante porque tem até existe o sprint final do Hard Work Revalida que justamente é para isso. É para aqueles últimos momentos do Isso, Revalida você dar aquela enxugada geral para isso. poder atualizar a mente, né, refrescar. E vamos para a próxima pergunta. O senhor já teve alguma dúvida na sua carreira médica? E se sim, quando foi, como que isso aconteceu? Nossa, essa pergunta é difícil, sabe? Que eu já tive várias dúvidas, mas a maioria das dúvidas que eu tive foram dúvidas assistenciais, de casos, né? De Sim. casos clínicos. E aí, cara, assim, eu acho que não tem uma noite cuidando de alguém que eu vá dormir e que eu não Tranquilo. role a cabeça no travesseiro pensando assim, fiz o melhor hoje, sabe? Tá certo isso, não tá, é o ideal, preciso discutir com alguém e tal. Então, a imensa maioria foi dentro da assistência. E mesmo assim, escolha da especialidade, eu acabei escolhendo
Meu pai é pneumologista, então eu acabei escolhendo muito por influência do meu pai, né? Eu nem cheguei a. Breve momento eu cheguei a cogitar otorrino, Uhum, mas durou assim uns 2 dias só. E, e aí até a escolha de especialidade foi tudo meio que automático, sabe? Então eu não. Mas as dúvidas mesmo foram mais nesse sentido de, de questões assistenciais. entendi. Doutor, agradecer o senhor imensamente, né? Primeiramente dizer que o senhor é incentivador e um fomentador também de um curso que auxilia, principalmente nós acadêmicos de medicina e também o pessoal que já é formado, sejam residentes, que tem muito ali no meu Instagram, ginecologistas, pediatras, tem uma galera que realmente me acompanha. E eu tenho uma última pergunta, que é eu pedir para o senhor deixar um recado para a galera que, assim como eu, estuda aqui medicina no Paraguai, fora do país, um recado de incentivo para eles, para nós, né, no caso. Ah, legal. Eu acho que a medicina de maneira global, a medicina ela é muito inspiradora, a medicina é apaixonante. A medicina é a nossa profissão, né? Mas antes de tudo tem todos esses aspectos. E, mas toda a nossa caminhada dentro da medicina não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada fluida. A gente enfrenta uma série de dificuldades por diversos aspectos. Isso já acontece com quem cursa medicina no seu país nativo. Quem faz fora tem isso ainda ao extremo, né? Porque são inúmeras dificuldades que se tem que passar nesse processo. E eu acho que o grande ponto disso tudo é a gente buscar todos os dias fazer o melhor com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Em todos os lugares que a gente for cursar medicina, a gente terá limitações. Em todos. Não existe alguém que possa nos acompanhar e transmitir conhecimento. Não, o aprendizado da medicina ele vem progressivamente. E na época da faculdade, o grande ponto na faculdade, e que nós, enquanto alunos, não percebemos isso, é que a gente está lá para ser iniciado na medicina. É para viver o ecossistema da medicina, é para conhecer as pessoas, ver que as pessoas pensam diferente, falar de medicina no dia a dia, porque o aprendizado mesmo vem depois de anos e anos de vivência, sabe? Sim. Depois de uns 5, 10 anos praticando medicina, é que a gente começa a perceber que, caramba, alguma coisinha aqui eu estou começando a entender de fato. Então essa é uma fase que a gente precisa viver para valer. Quando a gente está fora do país, né, tem a prova de revalidação, que ainda é um obstáculo que é colocado, né, nesse processo todo, mas a questão é viver a medicina, viver. E quando chegar a hora de se preparar para a prova, se preparar para a prova. E a prova vai ser sempre um detalhe. Né? Fico muito, muito feliz com o convite e, e muito legal assim poder participar e transmitir essas mensagens todas, né? E quero dizer que eu já tento estar no time da Hard Work há mais de 3 anos, agora que deu certo, né? E aí fico muito feliz de estar aqui com o senhor, conhecendo presencialmente também. E esse foi mais um episódio do Med Live, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Áquila Vasconcelos e a gente se vê na próxima. Valeu, valeu.